mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Obrigado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo prossegue na sua jornada para o céu. Iniciou lá no Pentecoste a manifestação da igreja, e então os cessacionistas dizem que acabou ali os dons espirituais e andam pregoando contra nós, dizendo que nós somos movidos por uma sensibilidade natural, emotiva e nada mais, mas desconhecem o real valor e a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Ficou, parece, adormecido as manifestações dos dons espirituais por alguns séculos, e a igreja ficou meio fria, meio morna, e depois manifestou-se. Em 1906 houve uma explosão da manifestação dos dons espirituais ali na outra América, e assim foi prosseguindo. E no Brasil Deus manifestou assim que os missionários chegaram aqui, eles já começaram a pregar que havia batismo do Espírito Santo, embora foram acolhidos pela Igreja Batista, que não comungava a mesma crença de manifestação. Mas a irmã Celina foi batizada no Espírito Santo, e aí começou a espalhar a glória de Deus ali, e eles então diziam: nós estamos em sintonia com os irmãos lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos, e lá Deus fala, Deus cura, Deus opera, batismo do Espírito Santo, falam em línguas, é uma glória. E então a manifestação de Deus veio também ao Brasil. Não é uma experiência, como disse o pastor Tresk, que vem e vai. Não, esta veio e ficou. 100 anos, a igreja centenária como a nossa, e 114 anos da igreja aqui na face do nosso Brasil. E sabe o que acontece? Nunca parou de falar em línguas, nunca parou de profetizar, nunca parou de ver visões de Deus, nunca parou desse mover do Senhor. E é claro, quando eu falo dos dons espirituais, eu devo dizer de alguns testemunhos que comprovam o que Deus está falando e fazendo. Eu, ao longo dessa minha caminhada, tenho visto muitas manifestações de Deus. E como disse ontem, o dom não é meu. Ele manifesta quando quer e como quer. Pode manifestar em mim hoje e amanhã no irmão, depois de amanhã no outro irmão. É Deus quem faz, e Ele opera como quer. Isto é soberania de Deus. Ele diz assim: olha, eu não estou restrito a um ser humano, eu não estou preso à vontade de alguém, eu não estou adstrito a um lugar, mas aonde quer que eu quiser, eu opero maravilhas, eu faço como quero. E eu estou aqui pensando na variedade dos dons. Eu quero pelo menos dar um toque sobre os dons. A definição geral é que o dom espiritual é uma dotação ou concessão espiritual ou sobrenatural do Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente. É um poder que vem sobre o crente. E eu poderia testemunhar ainda agora. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, tinha apenas 6 anos de idade. Era uma criança e via todo mundo orando ali, orando, glorificando a Deus, e até pensei: eu vou parar de glorificar porque eu acho que eu estou na carne.
já tinha esse negócio de estar na carne e estar no espírito. Eu não estou sentindo aquela vontade. Por que eu estou glorificando? Vou parar de glorificar, porque eu estou na carne. Mas de repente, eu vi uma visão de Deus, um clarão no céu e uma luz que descia. E ao invés de eu parar de glorificar, aí eu aumentei a intensidade. E enquanto eu glorificava ao Senhor, de repente me vieram outras línguas. E eu comecei a falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecoste. E diz a Bíblia: e começaram a falar. Começaram a falar. E aí então, o Espírito Santo me trouxe. Eu fiquei imaginando como pode. E por mais que eu quisesse às vezes frear, parar, mas a inspiração era maior. E aí, falamos em línguas, o tempo todo ali, adorando ao Senhor. Então eu tenho 61 anos de experiência com esse poder do Espírito Santo na minha vida. Nunca parei de falar em outras línguas. E diz a Bíblia que o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Oh, que maravilha! E quantas vezes, triste, amargurado das provas, eu vou para o pó e começo a pôr o rosto no chão. Senhor, Senhor, Tu estás vendo a minha dor, o Senhor está vendo a minha luta, o Senhor está vendo a minha batalha, e está tão difícil, e vou orando ao Senhor. De repente me vem o Espírito Santo e me consola, e eu começo a falar de novo em outras línguas. Os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo, e eu não quero entrar aqui nos termos gregos para falar um pouco mais de cultura. Não, eu quero falar diretamente das manifestações e a classificação dos dons. Os dons de manifestação do Espírito Santo. Primeiro deles, dons que manifestam o saber de Deus. Aliás, eu acho que eu adiantei um pouco. Deixa eu voltar um pouco mais atrás. Os dons designados, deixe-me voltar aqui. Os dons do saber é o que eu estava ali. Mas eu quero voltar antes dos dons do saber, os dons da elocução, os dons da fala, os dons que nós manifestamos e dá para a gente ouvir o que é que está falando. Como, por exemplo, aqui está o dons da variedade de língua. Dons de variedade de línguas. Nós sabemos que quando o irmão é batizado no Espírito Santo, ele fala em língua. É um sinal. É o quê? Ficou fraco. É o quê? Sinal. Qual é o sinal? Falar em línguas. Então ele fala em línguas, mas às vezes ele fala em uma língua única. E vai falando aquela língua. E eu não vou dizer que não é o Senhor. Aprendi com o meu amado pastor Bernard Johnson. Ele estava ali na África. E disse ele que estava ali pensando nos dons espirituais. E de repente Deus usou os irmãos em outras línguas e começaram a fazer um gesto que é muito africano, que uou! E aí Deus disse assim: eu estou nessa língua. Disse: meu Deus do céu! E as irmãs vieram falando aquele simplesmente aquela repetição, e de repente Deus deu a ele a interpretação do que a pessoa estava dizendo. Que coisa tremenda! A soberania de Deus, o modo de Deus operar é para além daquilo que nós podemos imaginar. E aí então, a variedade de línguas. Jesus, aliás, na leitura que o pastor Robson fez aqui para nós, disse assim: olha, em meu nome falarão o quê? Novas línguas. Em meu nome, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais vão na frente dos que creem. É assim? Vai na frente? Não. Esses sinais o quê? Seguirão. Eu vou e prego a palavra, e após mim Deus vem manifestando a sua glória e fazendo os sinais acontecer. Em meu nome, primeiro, expulsarão demônios, porque ali
está o enganador, né? Ou o simulador, ou o imitador das coisas. E Deus não quer isso, expulsa os demônios. Ou nós busca o genuíno manifestar o Espírito. Desce a tua glória, manifesta o seu poder. Então falarão novas línguas. E aí Jesus falou um pouco mais dos dons. Eu quero adiantar um pouco mais aqui. Logo após o dom de variedades de língua, vem o segundo dom na escala de Coríntios, que é a interpretação das línguas. Que maravilha! Quantas vezes Deus usa o crente em uma linguagem que ele não conhece e usa o outro para interpretar. Mas pode ser também que ele esteja falando numa linguagem natural dos homens. Eu me lembro a primeira vez que eu estive na América, 97, janeiro de 97, e de repente uma irmã começa a ser tomada pelo Senhor. Eu estava estudando inglês para ir aos Estados Unidos, e de repente ela diz assim: esta semana eu envio a sua resposta. Falou em inglês, mas não falou inglês para mim. E eu deixei passar. Continuo. Você fala fluentemente inglês? Não digo uma palavra em inglês. Mas você me falou que a semana próxima você vai mandar a minha resposta em inglês. Deus melhorou o negócio aí. E na semana seguinte a resposta chegou. Era Deus falando ali. Então Deus pode falar em inglês, em esperanto, em espanhol, enfim, na língua que Ele quiser, né? Naquela língua dos chineses, meu Deus do céu, que língua difícil até, né? Mas pode falar e dar a interpretação. Mas pode ser também que Ele fale a língua dos anjos na sua boca. Ele traz aquele que comanda os anjos para me dar a interpretação do que Ele está dizendo. Variedades de língua e a interpretação das línguas é muito interessante ser usado nestes dons. E, consequentemente, quando a gente fala de interpretação das línguas, torna-se uma profecia. A profecia pode vir de várias maneiras. Há pessoas que são usadas por Deus, e Deus revela tudo a ele primeiro. Tudo. E depois você vai chegar: olha, assim diz o Senhor, e entrega o que Deus mandou. Já tem outros que, se Deus revelar a eles, não tem coragem de falar. De tão forte que não. Então Deus toma de vez, de imediato, e já começa a falar. E aí agora é um dos dois, né? Se ele parar de falar, a mensagem fica incompleta. E se estender além, não dá certo. E esse é um dos dons que exige extremo cuidado. Porque veja bem, pastor Eurico contou para nós na convenção lá em Belo Horizonte, que certo dia Deus usou ele para falar em profecia com o irmão. Aí Deus tomou, e ele foi profetizando, e o irmão chorava, e era uma glória. E aí Deus falou assim: Deus está me usando, eu vou acrescentar um negócio aqui, porque eu não devia a ele. E aí Deus deu a mensagem, ele aproveitou e acrescentou: e tu paga o meu servo. Foi para casa. Chegou em casa, o Espírito Santo falou para ele assim: volta lá e peça perdão, não falei aquilo. E ele teve que voltar lá. Quando ele voltou, o irmão estava lá orando: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor falou comigo que ia ficar de graça a minha dívida. O irmão mandou eu pagar a ele, eu não tenho condições. E ele está lá orando ainda. E o irmão chega lá e diz: o que é? Ô irmão, sabe, Deus me usou para falar com você, mas
acrescentei uma palavra lá, aquela última palavra. Aí o glorificou a Deus e salva. Eu sabia, Deus falou comigo que a minha dívida estava paga, e o Senhor veio me cobrar. Pois é, e Ele não me mandou te falar isso. Eu quero te pedir perdão, e a dívida era paga mesmo. Está vendo, perigo? Não pode acrescentar. Escuta, também não pode diminuir. É exato, é manifestação pura do Espírito Santo. E alguns apuros eu já passei com relação à questão da profecia. Tem a profecia individual, particular, e a profecia pública. Eu vou dar um testemunho da profecia pública. Eu estava no culto de Santa Ceia, estava bonito igual vocês aqui hoje, templo cheio, púlpito lotado, galeria lotada, e uma irmã disse assim: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para entregar aqui. Eu falei: então entregue. A gente mexe com isso mesmo, com os espirituais. E a irmã Elias disse assim: tem 7 pessoas em pecado aqui e que não podem tomar a ceia. Vocês imaginam como é que o pastor fica nessa hora? E começou a apontar: o irmão fulano está nesse, naquele outro pecado, a irmã Beltrano, e apontou as 7 pessoas. Confesso aos irmãos que eu gelei. E aí, como vou fazer agora? Falar contra dons espirituais? Não, eu quero os dons espirituais, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus manifeste. E a irmã manifestou aqueles negócios. Eu disse: meu Jesus, e agora? Eu acho que a gente nunca utiliza a fé tão forte como nestas horas. Eu disse: meu Deus, e na tua palavra agora? Se eu suspender os irmãos na comunhão para não tomar a ceia mediante esta mensagem, como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar os pecados? E Deus não trata por leviandade nada. Deus não trata por aparência. Deus não trata por amostragem. Não, não. É real. Ou é ou não é. Meu Deus, e agora? E a igreja lotada e o povo para todo e fica olhando para o líder. Tipo assim: sai dessa agora. Como é que você vai arrumar agora? E aí então eu me levantei, peguei o microfone e comecei a falar assim: meus irmãos, a profecia vem de Deus, e é interessante Deus falar, só que tem uma coisa: enquanto a profecia não se cumpre, o profeta fica como mentiroso. Deus me deu essa sabedoria lá na hora. Eu não tenho não, me deu lá na hora. E essa é uma verdade. Quando a profecia não se cumpre, fulano falou, né? Mas e a realidade? Não aconteceu até agora. Então espera. E aí quando eu disse isso, eu ainda estava falando, e o Espírito de Deus veio sobre mim de forma forte, e parece que eu ouvi um outdoor na parede de frente do púlpito, e aquele outdoor abriu um janelão na minha frente, olhando como eu estou olhando para vocês, e eu vi uma chama vermelha saindo naquele outdoor, um fogo estranho aceso lá atrás, e uma voz disse lá atrás, no meio daquela chama: quantos eu consegui derrubar? Senhor, não. Aí o Espírito Santo disse atrás de mim: nenhum. Aí eu contei para a igreja a visão. Termino de ver uma visão de Deus. Aí contei para a igreja a visão. Eu tenho um pastor que já dorme no Senhor, o Guilherme Rosa de Vasconcelos. Ele é muito prudente, estava atrás de mim e disse assim: pastor, agora o senhor se enrolou. Por quê? Porque
Se as pessoas estão em pecado, o senhor vai ter que excluir. E se a irmã profetizou mentira, o senhor vai ter que excluir ela também. O senhor disse nenhum. Eu falei, Deus se responsabiliza pelo que fala. Imediatamente levantei uma comissão para examinar a coisa. São Guilherme, o senhor é o presidente da comissão. Tem uma mão melhor para fazer? Não tem. O senhor é o presidente da comissão para examinar esse negócio. E na próxima Santa Ceia, irmãos, daremos o resultado. E eu simplesmente me tranquilizo, que quando Deus fala, eu sei que é Deus. E me tranquilizei. E de repente, chega lá, quase a semana da ceia, reunimos os 7 irmãos, a irmão Guilherme, mais alguns obreiros, vamos tratar do assunto. Aí chegamos lá na sala, começa a tratar do assunto. Irmão, você tem esse pecado? Não tenho não. Deus me guarde. E a senhora? Não, também não. E aí, os irmãos, nenhum dos pecados foi confessados ou manifestado. E aí o irmão mais velho das indicações, eu disse, pastor, a igreja toda aqui conhece a irmã fulana de tal. Ela não bate bem, não. Como é que é, irmão? Ela não tem, né? A memória é muito boa, não. E eu tenho uma proposta do senhor. Qual é a sua proposta? Perdoa essa irmã e acaba com esse negócio. É a melhor coisa possível. Aí os obreiros estavam perto, ela manifestou, falou, discutiu a matéria, mas não teve jeito. Vamos perdoar a irmã? Vamos. Vocês não vão me propor isso aqui, não. Eles vão me propor lá perante a igreja. Porque a igreja lá que viu. E eu fiquei também no parangolê, né? Nem lá nem cá. Porque disseram que a irmã é usada por Deus. E agora, ou a irmã, ou eu, ou nenhum de nós. E se é nenhum de nós, disciplina para todo mundo. Não tem como fugir. Aí levantaram lá e disseram, irmãos, vou perdoar nossa irmã. Vocês conhecem? Ela tem delírios, ela tem uns sonhos perigosos. Então, a igreja vem cuidando dela até aqui. Vamos cuidar dela até Jesus voltar. E a igreja, amém. Aí quando terminou, disse, e agora? Quantos foram disciplinados? Quantos foram excluídos? Nenhum. Então o que Deus me disse depois da profecia era verdade. Nenhum. Meus irmãos, esta sabedoria de Deus também manifesta sobre os dons espirituais. Profecias. E são coisas gloriosas. Ajuda, meu Deus, há tanto crente salvo hoje por causa de uma profecia. É algo de Deus, é algo especial. E eu estimulo a igreja, profetizem. Sim, senhor, mas não traga uma profecia inventada, não. Deixa Deus falar no meio de nós. É glorioso Deus falar. É lindo Deus falar. E nós precisamos buscar com zelo, Senhor, me traz a tua palavra. Oh, quantas vezes nós não temos a palavra certa, mas Deus fala, e aí as coisas acontecem. Estes são os dons da expressão verbal. E aí vem os dons do saber, que é o dom da palavra da sabedoria, 1 Coríntios 12:8, né? É um saber extraordinário, sobrenatural, outorgado diretamente pelo Espírito Santo. O profeta Daniel tinha este dom, segundo relata o escritor sagrado, né? Daniel capítulo 1, versículo 17, 5, 11 a 12 e daí por diante. O dom da sabedoria é tão interessante. Quantas vezes nós, a igreja do Senhor, entramos em alguma encruzilhada por circunstâncias naturais ou sobrenaturais, que nós ficamos, Senhor, o que vou fazer agora? Como vou fazer? Eu não tenho saída, eu não sei como fazer. Eu me lembro que fui resolver
resolvendo um problema numa congregação. E o irmão que estava envolvido disse: pastor, como é que o senhor está pensando em fazer lá? Eu não estou pensando em nada, não. O que o senhor vai fazer? Eu falei: ainda não sei de nada. Eu estou indo no cumprimento do meu dever de ir e estar. Mas o que Deus vai fazer, só Ele sabe. Eu me coloco à disposição de Deus. E o que Deus indicar é o caminho que eu passo. Chegamos lá, não sabíamos como fazer. E eu não preciso de fazer nada. Simplesmente inicia a palavra. Vamos orar. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Primeira coisa, desarmem-se do ímpeto humano, que senão vocês brigam. Desarmem-se. Deixa tudo no chão e deixa Deus operar. Ainda estávamos falando, o Espírito Santo renova alguém, renova o outro. Pastor, está na hora de pedir perdão. Aí começa a pedir perdão aqui, outro pedir perdão ali, uma coisa, meu Deus! Aí eu fico admirado com esse Jesus. Como é que o Senhor fez isso? Eu não sabia. Como o Senhor colocaria a mão para operar esses milagres de forma tão gloriosa? Deus fez o milagre. Uma das minhas preocupações maiores é que na busca dessa sabedoria, os nossos irmãos leem tudo quanto é livro. E para o deixou, eu tenho estudado Romanos com a nossa igreja lá. Cada dia eu estudo um capítulo. Eu estava dizendo aos irmãos, tem coisa que parece que não está na Bíblia, né? Mas está. Por exemplo, ninguém saiba além do que convém saber. Ou, simples a palavra é sua. Procure saber com limite. No limite da sua fé, no limite da sua crença, no limite que você percebe Deus te impulsionando a saber. Mas não vai além, não. Não vai além. Eu costumo dizer que tudo que sobra estraga. E às vezes nós queremos ir muito além. E um de nossos obreiros, bom obreiro, começou a ler aí algumas literaturas destes cessacionistas, batizado no Espírito Santo, falava em língua, profetizava. Mas ele começou a ler e eu pude perceber que ele parou de falar em línguas, parou de profetizar. O que está acontecendo? Estou vendo manifestações. Não, pastor, isso era só para a época apostólica. Quem te ensinou isso? Aí ele, não, pastor, eu estou lendo. E aí eu leio fulano, eu leio Beltrano, eu leio, enfim, alguns tradicionais. Meu filho, permanece naquilo que aprendeste. Não, pastor, eu aprendi errado. E eu tive que perder um presbítero tão usado por causa do cessacionismo. Mas a Bíblia diz que os dons espirituais, 1 Coríntios 12:8, é isso? Só um instantezinho que eu me encontro aqui. O amor nunca falha. 13:8, desculpe. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Não podemos ficar só nessa parte, não. Vamos até o final. Ver o que Deus está falando. E olha aí, o 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, escuta, quando vier, fala comigo, quando vier, só vocês, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí Paulo dá um exemplo dele. Quando eu era um menino, falava como menino,
sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha o 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, aí permanece a fé, a esperança, o amor. Desses três amores prossegue. Atenção. Agora eu conheço em parte. Mas esse agora de Paulo, onde é a barreira dele? Onde é aqui? É a coluna final dele. Quando manifestar o que é perfeito. Não manifestou ainda. Eu não sei de tudo. Eu disse ontem aqui, sou um eterno aprendiz. Estou aprendendo. Agora, aprendendo segundo a graça que me foi dada, para ter o cuidado de não ir mais além. Eu me lembro que alguém na rádio chamou pelo meu nome, dizendo que queria discutir comigo sobre o espiritismo. E aí, por livre e espontânea pressão, eu tive que ir discutir. Livre e espontânea pressão. E o Espírito de Deus me deu a graça para rebater o espiritismo numa rádio, publicamente. E eu vi uma ovelha ali que estava me ouvindo, e ela disse assim: pastor, o senhor foi curto e grosso com eles. Eu falei: com pecado não pode ter carinho, não. Tratar cobra com carinho, ela vai te picar. E aí pensei assim: eu vou ter que ler alguns livros mais para me descobrir origens, práticas e efeitos do espiritismo para me debater. E o Espírito Santo disse para mim assim: não, senhor, não. E o quê? Se o Espírito Santo disse não, ele sabe por quê. Quando a sua criança está indo lá numa piscina, ele diz: opa, alto lá. Por quê? Porque você já conhece o perigo que está na frente. E assim há pessoas que vão desembaralhando tudo e querendo saber tudo. Cuidado, irmão. Cuidado. É na medida da fé. É na medida da fé. Deixa ler a palavra de Deus e deixa ela descer sobre a sua alma, o seu espírito. E peça ao Senhor: me ajude a praticar a tua palavra. Me ajude a praticar a tua palavra. Eu ouso dizer: materialize a palavra de Deus nas suas palavras, nos seus atos, na sua vivência, no seu momento congregacional. Em todo tempo, deixe a palavra de Deus fluir na sua vida, de forma livre, de forma agradável a Deus. E assim então, você vai estar vigilante, prudente, diante do Senhor. Seguindo, ainda sobre os dons do poder, nós falamos dos dons da manifestação verbal, da dicção verbal. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre os dons do poder. Vocês me perdoem que eu deixei o meu óculos principal e esse aqui quebrou e me traz algumas dificuldades para enquadrar as coisas. Mas fique tranquilo, me deu apenas um pouquinho da sua paciência e vai dar certo. Eu fui lá para Coríntios 13, estou querendo achar o 12 lá. Fica tranquilo que eu chego aqui no 12 tranquilamente. Os dons do poder. O dom da fé. O dom da fé é tão interessante na minha concepção, dizendo do pastor Joanir em si. Eu imagino que o dom da fé é aquele que você chega lá e expulsa o demônio em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Já me aconteceu de estar conversando com alguém e ver o demônio manifestando naquela pessoa para me desafiar, para me fazer mal.
e eu apenas na minha mente, o Senhor te repreenda. O Senhor te vou repreendendo até ter a vitória. Os dons da fé, os nossos teólogos vão dizer que é aquela palavra que Elias falou para Acabe, né? Olha, Acabe, segundo a minha palavra, ou se não for pela minha ordem, a ordem que eu te der, não vai chover, não vai cair o vale do céu, até que eu dê uma segunda ordem. Até parece que Deus não podia ultrapassar o Elias e fazer lá, mas a fé vai lá e diga a Acabe isso. Em outras palavras, a minha palavra está presa na sua boca, e o que você falar é o que eu vou fazer. E aí ele disse: não vai chover. Você já pensou o que é isso? Até que aí parece que a natureza ainda pode cooperar, mas nem o orvalho vai cair. E agora? E agora? Seca total. E a Bíblia registra, e por 3 anos e 6, meu Deus do céu, não choveu. Fala comigo. Não choveu. E não choveu mesmo. Meu Deus. Fé já manifestou lá com Elias, né? Os dons da fé. Eu não vou me prender muito, que a aula vai voando. Segundo dom, se é o dom da fé, o dom da fé, logo após vem o dom de óperas, aliás, os dons do poder, os dons de curar, os dons de curar. Nesta parte, eu acho muito interessante, porque tem pessoas que têm a graça de Deus de orar e Jesus curar qualquer dor de cabeça, mas a cãibra, por exemplo, não sara, a dor no estômago não sara. Pode orar, meu Deus. Há outros que têm o dom de curar da coluna. Meu Deus do céu. Eu vi o pastor Gesiel Gomes, ele disse: Deus me deu a graça para orar, para curar bico de papagaio. Ele chamou 25 pessoas com bico de papagaio à frente do púlpito. E aí disse para ele assim: quero ver se vocês têm bico de papagaio. Põe a mão no chão. Ninguém nem se curva direito. Aí ele disse assim: agora põe em nome do Senhor. As pessoas: Jesus, eu vi. Aí ele diz nas suas palavras: a um Deus dá o dom de curar de paralisia, a outros o dom de curar da coluna, a outros a leucemia, a outros o dom de curar do estado de nervo, né? Aquele gênio tremendo, Jesus cura também, ou até aquele acesso de nervo. Outros Jesus cura, enfim, de dor de dente, de outras coisas. Eu não sei quais os dons que eu tenho para curar alguém, por isso eu oro para todo mundo. Mas a igreja é um corpo. Vem de lá o irmão que, né, aconteceu comigo na minha casa. Ele deu umas dores na vesícula, terrivelmente. Eu fui para o hospital. Chego lá no hospital, tomei um remédio que me deixou mais maluco de dor. E eu disse ao médico: tinha esse soro, eu vou para casa. Não, para morrer, eu vou em casa mesmo. Aqui não está valendo. E fiz tirar. O senhor vai ter que assinar. Não tem problema não, assim. E fui para casa. E aí, no sábado de manhã, chegam os irmãos lá para orar por mim. Ora, mas já viu aquela oração que é somente a obrigação de orar? Orar. Tipo assim, se curar, curou. Se não curar, já não está conosco mesmo. É só Deus quem cura. E fica nessa tênue desculpa. E aí o que acontece? Houve um irmão que foi lá na minha casa, disse assim: pastor Maria, eu estava orando no monte,
Deus mandou eu vir para te curar. E eu pensei assim, será que Deus não tinha outro, não? Não é por orgulho e nem por menosprezar o irmão, não. É que estava lotado na igreja que o irmão estava em adultério. Um adúltero me curar. Porque a igreja toda sabendo, se a igreja não sabe de nada, mas sabe de tudo. Já viram isso? Ninguém sabe de nada, mas todo mundo sabe de tudo. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Posso orar? Daqui a pouco. 8 da manhã. Posso orar? Não, hora do almoço, vamos almoçar. Mandei outro pastor agradecer o almoço. Nem para agradecer o almoço, não mandei ir. Pastor, e não teve jeito. Mas às 14 horas, eu estava sentado no sofá, com a mão atrás da nuca. Segundo eles, amarelo de dor. Que o Senhor pudesse, eu rasgava aqui e tirava aqui na mão. Tentador. Aí ele ajoelhou ao lado do sofá. Com licença, pastor, deixa eu utilizar. Colocou a mão assim em cima da minha visita e disse assim: Jesus, o Senhor me mandou aqui para curar teu filho. A dor parou na hora. E eu já sabia que eu não presto, que eu sou muito ruim, mas eu não pensava que era tanto assim. Tanto assim. A dor parou, vocês pensam que eu dei alarde? Fiquei caladinho. Não é muita verdade. Não me alegrava o irmão, não, sabe? Eu deixei ele ir embora. Ele foi embora, eu não falei nada. Era sábado, no culto de Santa Ceia. E eu chego lá. Olha, estava até hospitalizado, agora vai para a igreja. Todo mundo fica, como é que foi? Como é que é? Aí, chego na igreja, falei, vou ter que dar uma satisfação. Falei, irmãos, estava passando muito mal, estava até hospitalizado, mas passou alguém, olha só, nem disse que era mesmo. Passou alguém lá em casa, orou, e eu fui curar. E passei o microfone para o vice-presidente da sequência do trabalho e fui para a minha cadeira. Quando eu estou indo, o Espírito Santo me cerca. E falou comigo assim: é assim que vocês fazem aqui. Forma irônica de dizer: é assim que vocês fazem aqui. Quando o homem peca, vocês fazem uma manchete. Quando acerta, vocês escondem. Nem acertar eu não acertei. Voltei, pedi o microfone de novo para o senhor, irmãos. O Espírito Santo me deu uma cobrança, eu quero pagar minha dívida de uma vez. E ó, o irmão que orou por mim, esse irmão é o irmão Eliseu Barissa. E tá pouco ainda, vem aqui, irmão Eliseu, dá uma palavra para a igreja. Ele deu a palavra. A partir daquele dia, Deus levantou aquele homem com extraordinário poder de curar. E nos dias da morte ele disse assim: pastor, não deixa eu correr não, para mim te curar. Quando você adoece, só eu que vou lá para te curar. Leia assim mesmo. Mas vamos andando até chegar à glória. Os irmãos percebem os dons do poder, os dons de curar. E eu pude vê-lo orando por pessoas com vídeo de papagaio e serem todos curados para a glória de Deus. Problemas na coluna, experimente a orar. Ore por alguém, creia. Uma hora você vai ver o resultado, e quando você vê o resultado, você vai saber: Deus me usou para curar fulano de tal, daquilo. A glória a Deus, aleluia. Porque os dons são atuais. Os dons é para hoje. Eu pude ver Jesus curando de tantas doenças, inclusive desta última que veio, o Covid-19.
curou, e não um, mas vários. Eu e a minha esposa fomos curados também, pelo poder do Senhor. Oramos, tirei a minha esposa do hospital, sabe? Levei para casa. Ele disse: ela vai dar uma tosse seca, e se ela piorar, ela morre. Eu falei: não, a tosse seca cessa hoje. E cessou, não para minha glória, mas para a glória daquele que eu estou apresentando a vocês nesta manhã. Ainda sobre os dons do poder, o dom de operação de maravilhas. Eu só posso falar dos dons pelo testemunho, se eu não ver como é que funciona. Dons de maravilhas. Quantas coisas, quantas operações do sobrenatural acontecem, e quantas coisas que não tem jeito de acontecer. Eu vou contar um dos últimos testemunhos. Eu estava nos Estados Unidos viajando com os meus filhos, e eles não me quiseram falar do tufão que estava vindo lá, né? Quebrando tudo na Flórida. E eu estava indo para a Flórida, indo lá para Orlando. E de repente a notícia chegou no telefone deles que nós estávamos na rota do negócio. E eu passei em cima de nós. E aí: pai, o senhor está sabendo? Eu estou. Eu até queria ver como é que é. Um pouco, né? Mas ver de longe. Não tem nada de ver de perto, não. Aí, pois é. Está dizendo, pai, que nós estamos na rota, vai passar por aqui. Então vamos orar. Senhor, vira esse negócio lá no meio do mar. Lá no meio do mar. E vamos embora. Vemos, quando estamos chegando lá, aí podemos filmar lá no mar, ele rodando, aquele redemoinho tremendo, pegando quase da terra as nuvens, fazendo aquela proeza toda, e nós abrigados debaixo das asas de Deus. Oh, aleluia! Deus ainda faz operação de maravilhas. E eu poderia ainda falar sobre, falei da sabedoria, não falei do dom da ciência e do discernimento. Quero falar sobre eles. Da ciência. E eu vou pegar uma nota da CPAB de vários anos atrás, que o irmão foi dar uma palavra sobre a ciência e a sabedoria. Dizia ele que uma irmã disse assim: olha, Deus me revelou que a casa vai cair. E o outro disse: tu não sai de dentro. Saiu todo mundo. Quando saiu, a casa veio ao chão. Ciência, Deus revelou. Ficou claro? Deus havia revelado? Ficou claro? Amém? E agora? Eles vão ficar sem igreja agora? Não, e a sabedoria? Quanto custa o caixão de cada um? Nós não íamos morrer? A despesa que teria com o caixão, voltar ela para a igreja, vou levantar a igreja de novo, levantar a igreja de novo. Ciência e sabedoria. Ciência e sabedoria. Alguém me disse assim: pastor, eu estou preso aqui no meu apartamento e o meu algoz estava na portaria. Ele disse que vai subir daqui para me matar. E não tenho como escapar. É saída única. Como é que eu vou fazer? Eu vou orar por você. E eu orei: Jesus, hoje não. Não deixa eu matar o rapaz, não. Orei e falei para ele assim: você está seguro. Sou muito perigoso. Seguro, sim, seguro. Deus vai tirar o rapaz da sua porta. E tirou mesmo. O rapaz foi embora.
Aí mandou saber. O povo é inteligente, né? Hoje tem celular. Mas ele não, já saiu há tanto tempo. Aí ele disse assim, pastor, e agora? O homem saiu. Eu devo comprar um carro blindado? E ele podia. Porque carro blindado não te guarda a vida. Só se você esconder debaixo da asa de Jesus. Debaixo das asas de Jesus, você passa na frente do tiro e ele não te pega. Mas o carro blindado pode te trair. Então eu vou fazer o carro blindado. Eu vou pegar esse dinheiro e vou dar de oferta para o trabalho. E deu. E de repente, pensei assim, meu Deus do céu, eu numa pobreza doida, não pude. Aí, Satanás escuta também, Senhor, esse dinheiro, pastor João, é 50 mil negócio do carro. Eu vou dar esse. Falei, não sou eu que te guardo. Se me der esse dinheiro, você leva um tiro e sua família me pega depois. Deixa isso. Faz o que Deus te mandar fazer com esse dinheiro por lá. E eu numa prensa, pronto, resolveu lá. A minha prensa também me liberou, continuei andando normalmente. Estava vivo o rapaz até hoje, sem carro blindado. Meus irmãos, precisamos disso. E o último dom que eu queria falar, parece que eu mencionei todos, se eu faltei, me lembrem aqui. Discernimento de espírito. O dom, eu disse aos obreiros ontem, a necessidade desse dom de discernir o espírito. A mídia está livre aí. Para falar mal dos crentes não há proibição. Para falar mal da igreja não há proibição. Não é discurso de ódio. Não. Para acabar com a igreja não tem problema. E aí então falam da igreja, falam de crentes. Faz a maior baderna com o nome de Jesus. Imita falar em línguas. Faz um monte de atrocidades. Fique tranquilo. Nós estamos olhando para o céu. É lá que está o nosso foco. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para lá é que nós vamos prosseguir. Em esses dons do saber, tanto a sabedoria, como o dom da ciência, como o discernimento de espírito, são os dons do saber. Deus nos dá para o exercício da nossa caminhada, né? Para nós chegarmos ao outro lado bem de... Sem mais prolongar aqui, eu queria falar sobre os dons designados. Os 5 principais termos bíblicos dos dons designados: dons espirituais ou pneumáticos. Os críticos e opositores dos dons alegam que no original aqui não consta a palavra dom, não consta neste versículo, mas consta no versículo seguinte de 1 Coríntios 12. E nos capítulos seguintes, o referido termo refere-se a manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo de Deus, os dons. Dons da graça, ou charismata. Dons da diaconia, serviço, né? Operações, ou energemata. Manifestações, ou fonoroses. E daí por diante. A classificação dos dons espirituais. Dons de manifestação do Espírito, pode ser os dons da manifestação do saber, nós falamos dele. Do poder, falamos dele também, a fé, curar e operações de maravilha. Dons de manifestações da mensagem de Deus, a profecia, né? Variedades de língua, interpretação das dicções. Os dons
do ministério prático. Romanos. Alguém falou, mas não é só os 9 dons, não. Claro, tem mais. Tem mais. E aí, vamos ver de Romanos, capítulo 12, 7 a seguir. Vai dizer de se é ministério e ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, exortar, né? Aquele que admoesta, faça isso, tenha coragem, anima, consola, né? Faça essa exortação. Repartir, dom de repartir, assistência social, né? Está aí também, e estamos falando dos dons práticos. Presidir, é o caso do nosso querido, o anjo da igreja, né? Presidir é conduzir, dirigir, organizar, e o que preside, a Bíblia chama só atenção no negócio, com cuidado. Cuidado de estar na graça, cuidado de ser totalmente dominado pelo Espírito Santo, né? Além de presidir, tem exercitar a misericórdia, dons do socorro, dons do governo, dons da área do ministério, outra série. Dons da área do ministério, quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, né? E então, esses são os dons que a Bíblia traz para nós, e todos eles são utilíssimos para a igreja enquanto estivermos aqui na terra. Meus amados irmãos, neste prelúdio do final da minha palavra para os irmãos nesta manhã, eu quero te fazer um convite. Peça ao Espírito Santo, dá-me os teus dons espirituais. Você tem coragem? Quem tem coragem de pedir para o Espírito Santo dar os dons? Só os que têm coragem, é muito bem alta a moça também. Bem alto, bem alto. Você tem coragem? Baixe as suas mãos. Quanto custa, pastor Joanir? Prudência. Prudência. Primeiro, para eu pedir, eu tenho que ler a Bíblia. Examinar. Como é que a Bíblia diz? Quais são os contornos dessa área? O profeta, Deus chama, assim diz o Senhor, ele entrega a profecia e vai embora. Não. Você vai velar. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó e eu posso falhar, mas a tua palavra, não. O que o Senhor fala é real. O que o Senhor fala acontece. Estava conversando com o Edilson que ontem aqui fora e me lembrei que uma das nossas convenções, que foi ali numa antena, um pastor chegou para mim, que eu não conheço, não sei quem é, mas também não é nem de admirar, porque eu sou lá o fisionomista e não gravo o nome também não. E aí o pastor chegou para mim e disse: "Senhor pastor Joaquim, o senhor está fora da mesa, né?" Eu estou. Assim diz o Senhor, vou te retornar para a mesa. Amém. Aí o que acontece? Veio a eleição seguinte, pensei assim, eu então me prontificar a voltar para a mesa. E falei com o pastor Calais, pastor Calais, eu estou desejoso de voltar à mesa. Eu não disse que Deus havia falado que eu ia voltar. Eu vim por conta própria. Eu acho que vou me candidatar. Sim, pastor, candidata sim. Mas quando chega na aproximação das eleições, houve uma reunião em que concordaram de reconduzir a mesa. Aí eu pensei assim, eu vou me candidatar, tenho que me candidatar a um cargo. Olha para vocês verem, tenho que me candidatar a um cargo. Mas se há uma aliança, se há um acordo de reconduzir a mesa, então eu vou ter que me candidatar e enfrentar
atenção para ver se eu chego naquele cargo. Primeiro, que eu nem tenho esse monte de obreiro para eu pelo menos, sustentar a minha candidatura. Segundo, eu nunca pedi os meus obreiros para votar em mim. Não é o meu. Chegou o dia, o último dia. Pastor, o senhor disse que ia candidatar, seu ofício não chegou. Eu disse, não, eu desisti. Então tá bom. Falei com Deus, se é que o Senhor quer, o Senhor faz. Aleluia. E aí, dias depois, agora, na última convenção, eu estava indo para Guaraciaba fazer uma visita, e passando por Valadares, onde tem uma cobertura, o telefone liga. E aí o secretário, olha, houve a desistência de um irmão na mesa, e nós queremos então indicar o senhor para estar na mesa. Eu falei, agora é ele. Sim, eu aceito. Voltei. E a quinta vez, não tem problema. Eu queria só estar na mesa. Pelo menos imaginando assim, quem sabe meus últimos dias, mas eu quero estar lá. Aí estou lá. E aí eu disse aos meus obreiros, viu, irmãos, como é que acontece? Deus fala, Deus cumpre. Se fala e não cumpre, não se cumpre. Alguma coisa está fora do lugar. Os dons espirituais. Como é bom os dons espirituais. E o ideal é o crente ser renovado todo dia. Pastor, o senhor tem aqui aquela fotografia para colocar para nós no nosso convite? Tem a Lídia do convite para nós? Ou só foi para nós? Tem? Sim, tem. Mas coloca ali, por favor. Se for incomodar muito, deixa. Eu acho que tem com facilidade. Deixa eu ver. Então, meus amados, me chamou a atenção. Glórias para sempre ao nome de Jesus. Na EPOR. Aí vem o obreiro e a chama. O obreiro e o cuidado dos dons. O obreiro e a chama. Essa palavra que eu queria. O obreiro e a chama. Como está a chama do Espírito na sua vida neste momento? Já está na tela. Como está a chama? A chama. Fala comigo, chama. Ou labaredas. Como está a chama do Espírito na sua alma? Eu me lembro que eu não podia ouvir cantar aquele hino, Senhor, tu sabes o anelo que é em minha alma, as lágrimas desciam copiosamente. Eu me lembro que eu não podia ouvir falar de alguns países da esfera comunista, onde o evangelho não podia entrar. Meu Deus, que no coro diz assim, eu quisera ir aos campos missionários, ou mesmo aquele quase morto, sem saber que é um Deus. A chama ardia dia e noite. Minha esposa pensou que eu tinha ficado até meio doido, porque chegou num ponto que eu disse, vou vender todos os móveis. Para quê? Para comprar as malas para nós viajarmos. Não faz isso não e tal. Meu Deus do céu, a esposa sabe o que faz, né? Quase comprando as malas. Aí Deus manda um pastor sair lá do Ceará, ir na minha casa lá em Conselheiro do Lafayette. Foi o último teste missionário que eu fui submetido. E aí então o pastor foi à minha casa. Eu saí do Ceará e vim aqui te trazer uma mensagem de Deus. Depois não, pastor.
O elemento que Deus usou para te tirar da marinha, para servir a Ele, é missões. Mas lá tu não irás. Era que eu não queria ouvir. Lá tu não irás, mas eu te darei o lugar, e tu formarás uma plataforma de missões, e então cuidará das missões no seu campo. Meu Deus do céu. Cheguei então em Conselheiro Pena, implantei lá a plataforma de missões do jeito que o Senhor me orientou. Enviamos pastor Ronivaldo, pastor Vilmar para a África, Moçambique. Passaram por lá 10 anos, fizeram uma grande obra, voltaram, e de repente chegou o irmão Marcos Manete, e o enviamos para a Bolívia, e está fazendo um excelente trabalho lá na Bolívia. A frente de trabalho prossegue em uma chama ardente. Mandamos pastor Adalto para o Paraguai. Estão dando assistência ao pastor Pablo na Argentina. Estamos trabalhando, mas a chama não pode apagar. Arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Permita usar a sua gentileza, feche seus olhos diante de Deus. Aleluia. Chega para o Senhor e diga: Senhor, como está a chama na minha vida? Os dons espirituais é para me estimular nessa jornada, mas eu preciso da tua chama ardente. Oh, altas labaredas, não posso ser uma tocha apagada, um tizão. Não, Senhor, traga a chama e vem incendiar de novo a minha vida. Oh, aleluia! Vem incendiar de novo a minha vida. E uma igreja que arde em chama, a glória de Deus está sobre ela. E ela é o canal de Deus para a bênção de todos, para a cura das enfermidades, para alertar a cidade dos perigos, para fazer uma obra extraordinária. Oh, aleluia! Deus pode fazer 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Além do que tem feito. Dê lugar ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me renova nesta manhã. Me traga novas línguas. Me traga cânticos espirituais. Ou quem sabe a profecia. Variedades de línguas. O dom da sabedoria. Aleluia. Traga-me a ciência do céu. Me revela aquilo que eu não estou vendo. E se Deus começar a revelar, que glória será! E diz a Bíblia: não proibais falar línguas. Oh, aleluia! Deus pode descer um poder tão grande neste lugar. Deus pode mandar a sua glória pairar sobre a sua vida nesta manhã. Porque nós estamos pedindo os dons do Espírito, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Tem pelo menos uma pecinha pequena acesa no seu interior nesta manhã.
Eu estou anelante de ver Deus operando com liberdade no meio de nós. E Ele acerta o que está quebrado. Ele revela o caminho do acerto. Ele revela as coisas grandiosas. Nós nunca sabemos tudo, mas disse Ele: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Oh, quantas coisas grandes que eu ainda não sei, mas a mão do Senhor está sobre esta igreja e hoje pode revelar. Deixa Deus te usar. Abre de liberdade ao Espírito Santo. Deus só vai te usar para o que for útil. O dono é para seu bel prazer. Não é para você usar Deus a hora que você quiser. Não, Senhor, é Ele quem te usa para o que for útil. Oh, me permita, pastor, ficar de pé com a igreja. Estejamos de pé com a autorização do anjo da igreja. Aleluia. Aleluia. Eu queria cantar uma estrofe de um hino com vocês e o coro, e depois eu quero orar com vocês. O profeta Deus se aproximando. Deixa Deus te usar com a impetuosidade do céu. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo que estamos, já oramos, Pai, agradecidos pela Sua presença aqui entre nós. O Senhor está aqui. E eu te adoro, e eu te glorifico pela Sua presença. Queira abençoar todas as Suas ovelhas. Todos nós sejamos envolvidos por esta tocha do Espírito. Manifesta a Tua glória até que Tu venhas nos buscar. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Aleluia. Queremos ouvir louvor eterno, louvar ao Senhor.
louvores. Aleluia. Glória a Deus. Louvor eterno, adorando a Jesus nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
ficar aqui à frente. Convido também o irmão Hélio, David, irmã Mirielle, sua esposa, para chegar mais aqui. E o irmão Marcos, Vinícius, o irmão Vânia, aqui à frente. Estaremos, convidos a se colocar sobre os pés na palavra do pastor Joanir, que estará fazendo a ordenação de Deus. Exaltado para sempre seja o nome de Jesus. A igreja crescendo e Deus separando valores para que prestem um serviço maior a Deus. Diz 1 Timóteo 3, 1 a seguir assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não explicador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo cuidado dos filhos, em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Meus queridos irmãos, está diante de nós a recomendação de Deus para estes valores que, destacado no meio da congregação, são convidados a receberem de Deus a ordenação ao presbitério. E o presbítero nada mais é do que uma extensão da mão do líder. E é uma extensão. Então, jamais ele vai fazer o contrário, meu papel contrário. Eu sou a resistência do líder. Não, pelo contrário. O pastor não pode fazer tudo. Moisés, o líder mais destacado da Bíblia, não conseguiu. Ele teve também os seus anciãos para estarem ali com uma extensão da sua mão. Então o presbítero é um conselheiro, é um ajudador, é um intercessor da igreja, e a extensão da mão do pastor é a melhor síntese que nós podemos colocar aqui. Alguns detalhes que precisam ser observados, porque depois que a igreja descobre que aquela pessoa é uma determinada autoridade na igreja, muitos querem fazer dele o porta-voz do pastor e começa a trazer alguns assuntos desconfortantes à igreja para ele. Sim, você está sabendo, presbítero? Está acontecendo assim, gerando coisas que não agradam ao Senhor, ou testando para saber se você realmente é original ou veio por acaso. Que se veio por acaso, vai dar ouvido, vai fazer muitos males à igreja, muitos males, e é tudo que nós não esperamos. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então preste bem atenção, seja sempre submisso ao pastor, mesmo quando não agrada a sua vontade, porque não viemos fazer a nossa,
Deus fazer a vontade dele, né? E o cuidado com a igreja do Senhor, sendo um modelo, um exemplo, obediente, né? Que ajude a falar bem de toda a igreja, dos cooperadores, do diaconato, do ministério, falando bem. Uma coisa muito perigosa é ser contencioso, gosta de contender, e todos os contenciosos caem no pecado da soberba, que eles acham: eu sei mais, eu sou mais. Há um perigo muito grande. Não deixa que o veneno da soberba chegue ao nosso coração, mas sejam sempre humildes diante do Senhor. Eu tenho certeza que todos os demais conselhos já foram expressados pelo pastor Robson a vocês. O que se espera agora? Olhe para mim. Que cada um de vocês se ache fiel. Amém? Fiel. Fiel em todo o tempo. Não é com as intempéries da natureza, muda. Não. Fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Com essas recomendações, eu perguntaria à igreja: os irmãos têm alguma objeção à consagração destes obreiros? Tem alguém que não quer que seja consagrado? Não? Que bênção! Unanimidade! Que maravilha! Assim então, eu quero nos convidar, se possível, dobrar os nossos joelhos diante de Deus aqui, e nossos pastores vão estar intentando a bênção, orando. Eu vou descer também com eles, e Deus vai honrar o vosso ministério, e Deus vai fazer com que a sua graça esteja sobre a vida de cada um. O ministério será colocado sobre a pedra, e a vara vai florescer para a glória de Deus. Toda a igreja, estenda suas mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos impetrando a tua bênção, impondo as nossas mãos, meu Senhor. Ó Mestre, toca agora, faça milagres, ó Senhor, faça prosperar diante de ti. Oh, aleluia! Essa é a tua glória, Pai. Faça acontecer o que espera o coração da igreja e o teu coração. Nós te adoramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, as vestes do sangue lavei. Adore o Senhor. E das tuas águas bebi. Purifique pra ser oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra ti.
cantar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, o pastor Elias vai dar continuidade ao trabalho aqui nesse momento. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos para se apresentarem para o batismo. Convido aqui o irmão José Paulo Cordeiro, irmão José Alves Ferreira, irmã Jâmia Ernesto Ferreira, já estão aqui. Vou prosseguir aqui à frente, queridos, fazendo favor, quando nós estamos saindo. Irmão Denis Vieira de Moura, irmã Darlete Mateus de Souza Correia, irmão José Márcio Correia, pode chegar aqui à frente, irmão Noé Ferreira da Silva. Glória a Jesus, esses servos do Senhor. Jesus salvou, transformou e hoje estarão sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão José, irmão Jane, irmão Denis, irmão Darlete, irmão José Correia, irmão Paulinho, hoje descobri que é José Paulo. Deus abençoe. Irmão Noé, glória a Jesus. Nós estaremos, queridos, neste momento, nos retirando ali. Já tivemos algumas palestras com eles sobre batismo, conversão, novo nascimento em a igreja do Senhor. Poder virar para lá para a igreja. Quem não conhece, conhecer esses novos membros da casa do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor, enquanto eles vão nos acompanhar, para estarmos preparados ali. Daqui a pouco já vamos ter o batismo nas águas em nome de Jesus. Querida igreja, paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 141 da nossa harpa cristã, enquanto o nosso pastor estará preparando o espaço para a realização deste ato tão importante, que é o batismo em águas. Batismo em águas é testemunho público da decisão de vida exclusiva para o Evangelho, para o reino de Deus na terra. É o ato visível de que alguém pertence de fato, de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu serei o seu amor, é sua mão em tua luz, homem ferida sobre a cruz, guia-me sempre, meu Senhor, guia-me.
capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Pedro está justificando diante de uma multidão sobre o milagre realizado na vida de um enfermo. E cheio do Espírito Santo, ele expressa essas palavras. Capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os nossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie eles a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vamos ler 2 versículos, no capítulo de número 2, versículo 37, e o versículo de número 38 e o 39. Ouvindo eles isto, compungiram em seus corações, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo de número 39. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. 41 de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que Deus continue abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja. O que temos visto nesta manhã é o cumprimento da promessa do Senhor no meio do seu povo. O Senhor continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, chamando obreiros para a seara, e através da pregação da igreja, o Evangelho chega aos corações, e de bom grado, quando recebem a palavra, eles pedem o batismo em águas, que é o caso dos nossos 7 irmãos que serão submergidos nas águas do batismo nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, encerrando aqui esta parte do templo, e nós iremos ordeiramente ali para o pátio, onde estaremos participando com os nossos batizandos desta decisão tão especial. Quem se lembra com alegria do dia que você passou pelas águas? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós batizamos em água como símbolo de arrependimento e de conversão, mas o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Senhor Deus, nós te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado. Te louvamos por tuas mãos estendidas, levantando obreiros para a tua obra. E te agradecemos pelo resultado da pregação da igreja, pelo resultado da oração de esposas, pelo resultado, ó Pai, da evangelização, pelo resultado do discipulado. Mas em todas estas coisas reconhecemos: a mão do Senhor fez isto, a mão do Senhor operou esta grande maravilha, e o Senhor confirmou a tua palavra na boca e nos lábios dos seus filhos.
Por isso, Pai, nós te agradecemos e suplicamos que o Senhor continue conosco, ó Pai. Se for do teu agrado, para a glória do teu nome, batiza, Senhor, com o Espírito Santo, enquanto teu servo emerge ou submerge nas águas os que de bom grado receberam a tua palavra. Pai querido, faça isto, e se o Senhor quiser, faça como em casa de Cornélio, que antes mesmo de serem submersos nas águas, já foram emergidos, já foram, ó Pai, mergulhados no rio caudaloso da tua graça, na manifestação da presença e do poder do teu Santo Espírito. Fica conosco, Pai, nós te suplicamos em o nome de Jesus. Vamos ali para o pátio e ali nós daremos sequência a este trabalho desta manhã. Ela sozinha aqui é um monte de pedaço.